Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Cyber Jardel, seu professor preparatório para concursos públicos. Hoje, vamos estudar um tema essencial para muitos concursos, direito do trabalho. Vamos analisar algumas questões da banca Sesgran-Rio, explicar os conceitos de forma clara e simples, e sempre que possível, vamos dar aquela motivação extra para você continuar firme nos estudos. Direito do trabalho é uma área do direito que regula as relações entre empregados e empregadores. Ele abrange diversos aspectos, como direitos e deveres dos trabalhadores, condições de trabalho, jornada, remuneração, entre outros. Vamos ver agora como esses conceitos aparecem nas questões da banca Sesgran-Rio. Questão 1. Enunciado. Sesgran-Rio, 2016, a Constituição Federal de 1988 estabelece diversos direitos trabalhistas. Um desses direitos é a garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável. Sobre esse tema, assinale a afirmativa correta. A. O empregador pode pagar salário inferior ao mínimo, desde que complemente com outras vantagens para atingir o valor do salário mínimo. B. O empregador não pode pagar salário inferior ao mínimo, independentemente de outras vantagens. C. O empregador pode pagar salário inferior ao mínimo, se o empregado concordar. D. O empregador pode pagar salário inferior ao mínimo, se houver acordo coletivo. Comentário. A. O empregador pode pagar salário inferior ao mínimo, desde que complemente com outras vantagens para atingir o valor do salário mínimo. Errada. A Constituição Federal garante que o salário mínimo é o valor mínimo a ser pago ao trabalhador, sem exceções. Portanto, não é permitido complementar com outras vantagens para atingir o valor mínimo. B. O empregador não pode pagar salário inferior ao mínimo, independentemente de outras vantagens. Correta. A Constituição Federal de 1988 garante que nenhum trabalhador pode receber salário inferior ao mínimo, independentemente de outras vantagens que possam ser somadas à remuneração. C. O empregador pode pagar salário inferior ao mínimo, se o empregado concordar. Errada. A legislação trabalhista brasileira não permite acordos individuais que reduzam o salário para abaixo do mínimo legal, mesmo com a concordância do empregado. D. O empregador pode pagar salário inferior ao mínimo, se houver acordo coletivo. Errada. Mesmo com acordo coletivo, não é permitido pagar salário inferior ao mínimo estabelecido pela Constituição Federal. Exemplo real. Imagine um trabalhador que recebe salário variável baseado em comissões de vendas. Mesmo que as comissões variem mês a mês, o empregador deve garantir que o salário final nunca seja inferior ao salário mínimo estabelecido por lei. Questão 2. Enunciado. Sesgran-Rio, 2017, a Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, prevê a duração da jornada de trabalho em diversas situações. Assinale a opção correta sobre a jornada de trabalho. A. A jornada de trabalho pode ser de 10 horas diárias, sem a necessidade de acordo coletivo. B. A jornada de trabalho pode ser de 8 horas diárias e 44 horas semanais. C. A jornada de trabalho deve ser de 6 horas diárias para todas as atividades. D. A jornada de trabalho não pode ser inferior a 8 horas diárias. Comentário. A jornada de trabalho pode ser de 10 horas diárias, sem a necessidade de acordo coletivo. Errada. A jornada de trabalho de 10 horas diárias só é permitida mediante acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho. B. A jornada de trabalho pode ser de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Correta. De acordo com a CLT, a jornada normal de trabalho é de 8 horas diárias e 44 horas semanais. C. A jornada de trabalho deve ser de 6 horas diárias para todas as atividades. Errada. A jornada de 6 horas diárias é aplicável em situações específicas, como para trabalhadores em turnos ininterruptos de revezamento, mas não para todas as atividades. D. A jornada de trabalho não pode ser inferior a 8 horas diárias. Errada.
A jornada de trabalho pode ser inferior a 8 horas diárias, especialmente em casos de meio período ou acordos específicos. Exemplo real. Uma empresa que adota a jornada de trabalho padrão de 8 horas por dia e 44 horas por semana está seguindo a legislação trabalhista. Em casos onde a jornada precisa ser alterada, é necessário haver um acordo coletivo entre a empresa e os empregados. Motivação. Pessoal, entender esses detalhes é fundamental para a prova e para a vida profissional. Não desistam. Lembrem-se de que cada minuto de estudo é um passo a mais rumo à sua aprovação. Mantenham-se firmes. Questão 3. Enunciado. Sesgran-Hill, 2018. O adicional noturno é um direito do trabalhador urbano que presta serviço em horário noturno. Sobre esse tema, assinale a afirmativa correta. A. O adicional noturno corresponde a 50% sobre o valor da hora trabalhada. B. O adicional noturno corresponde a 25% sobre o valor da hora trabalhada. C. O adicional noturno corresponde a 20% sobre o valor da hora trabalhada. D. O adicional noturno corresponde a 30% sobre o valor da hora trabalhada. Comentário. A. O adicional noturno corresponde a 50% sobre o valor da hora trabalhada. Errada. O adicional noturno não corresponde a 50% do valor da hora trabalhada. B. O adicional noturno corresponde a 25% sobre o valor da hora trabalhada. Errada. O percentual correto do adicional noturno não é 25%. C. O adicional noturno corresponde a 20% sobre o valor da hora trabalhada. Correta. De acordo com a CLT, o adicional noturno para o trabalhador urbano é de 20% sobre o valor da hora trabalhada durante o período noturno, que vai das 22 horas às 5 horas. D. O adicional noturno corresponde a 30% sobre o valor da hora trabalhada. Errada. O percentual correto do adicional noturno não é 30%. Exemplo real. Se um trabalhador urbano trabalha de 22 horas às 5 horas, ele tem direito a um adicional de 20% sobre o valor da hora trabalhada nesse período. Isso significa que, se a hora trabalhada vale R$10, o valor a ser pago por cada hora noturna será de R$12. Questão 4. Enunciado. Sesgran-Hill, 2019, a respeito da jornada de trabalho em regime de tempo parcial, assinale a opção correta. A. A duração da jornada de trabalho em regime de tempo parcial não pode exceder 25 horas semanais. B. A duração da jornada de trabalho em regime de tempo parcial pode ser de até 30 horas semanais, sem a possibilidade de horas extras. C. A duração da jornada de trabalho em regime de tempo parcial pode ser de até 20 horas semanais, com a possibilidade de até 10 horas extras semanais. D. A duração da jornada de trabalho em regime de tempo parcial pode ser de até 30 horas semanais, com a possibilidade de até 6 horas extras semanais. Comentário. A duração da jornada de trabalho em regime de tempo parcial não pode exceder 25 horas semanais. Errada. A legislação atual permite a jornada parcial de até 30 horas semanais, não sendo mais limitada a 25 horas. B. A duração da jornada de trabalho em regime de tempo parcial pode ser de até 30 horas semanais, sem a possibilidade de horas extras. Correta. A CLT permite a jornada de trabalho em regime de tempo parcial de até 30 horas semanais sem a possibilidade de horas extras. C. A duração da jornada de trabalho em regime de tempo parcial pode ser de até 20 horas semanais, com a possibilidade de até 10 horas extras semanais. Errada. A jornada parcial de 20 horas semanais permite até 6 horas extras semanais, não 10. D. A duração da jornada de trabalho em regime de tempo parcial pode ser de até 30 horas semanais, com a possibilidade de até 6 horas extras semanais. Errada. A jornada de 30 horas semanais não permite horas extras, apenas a jornada de 26 horas semanais permite até 6 horas extras. Questão 5. Enunciado. Sesgran-Hill, 2018, acerca do aviso prévio, assinale a opção correta. A. O aviso prévio deve ser cumprido em 60 dias,
para qualquer tipo de contrato. B. O aviso prévio pode ser trabalhado ou indenizado, a critério do empregado. C. O aviso prévio proporcional ao tempo de serviço é aplicável somente aos contratos a prazo determinado. D. O aviso prévio proporcional ao tempo de serviço aplica-se aos contratos por prazo indeterminado. Comentário. A. O aviso prévio deve ser cumprido em 60 dias, para qualquer tipo de contrato. Errada. O aviso prévio tem uma base de 30 dias, podendo ser proporcional ao tempo de serviço, mas não é uma regra fixa de 60 dias para todos os contratos. B. O aviso prévio pode ser trabalhado ou indenizado, a critério do empregado. Errada. O aviso prévio pode ser trabalhado ou indenizado, mas essa decisão geralmente é tomada pelo empregador, não pelo empregado. C. O aviso prévio proporcional ao tempo de serviço é aplicável somente aos contratos a prazo determinado. Errada. O aviso prévio proporcional é aplicável aos contratos por prazo indeterminado, não aos a prazo determinado. D. O aviso prévio proporcional ao tempo de serviço aplica-se aos contratos por prazo indeterminado. Correta. O aviso prévio proporcional ao tempo de serviço é uma regra aplicável aos contratos por prazo indeterminado, conforme a legislação trabalhista. Questão 6. Enunciado. Sesgren-Hill, 2017, sobre o adicional de periculosidade, é correto afirmar que a. Corresponde a 30% do salário básico do trabalhador. B. Corresponde a 20% do salário básico do trabalhador. C. Corresponde a 10% do salário básico do trabalhador. D. Corresponde a 40% do salário básico do trabalhador. Comentário. A. Corresponde a 30% do salário básico do trabalhador. Correta. O adicional de periculosidade corresponde a 30% do salário básico do trabalhador, conforme estabelecido pela legislação trabalhista. B. Corresponde a 20% do salário básico do trabalhador. Errada. O percentual correto do adicional de periculosidade é de 30%, não 20%. C. Corresponde a 10% do salário básico do trabalhador. Errada. O percentual correto do adicional de periculosidade é de 30%, não 10%. D. Corresponde a 40% do salário básico do trabalhador. Errada. O percentual correto do adicional de periculosidade é de 30%, não 40%. Questão 7. Enunciado. Sesgren-Hill, 2016, sobre a contribuição sindical, é correto afirmar que a contribuição sindical é obrigatória para todos os trabalhadores, sindicalizados ou não. B. A contribuição sindical é opcional e depende de autorização prévia e expressa do trabalhador. C. A contribuição sindical é devida apenas pelos trabalhadores sindicalizados. D. A contribuição sindical é devida pelos empregadores, mas não pelos empregados. Comentário. A contribuição sindical é obrigatória para todos os trabalhadores, sindicalizados ou não. Errada. Após a reforma trabalhista de 2017, a contribuição sindical tornou-se opcional e depende de autorização prévia e expressa do trabalhador. B. A contribuição sindical é opcional e depende de autorização prévia e expressa do trabalhador. Correta. A reforma trabalhista de 2017 tornou a contribuição sindical opcional, exigindo a autorização prévia e expressa do trabalhador para o desconto. C. A contribuição sindical é devida apenas pelos trabalhadores sindicalizados. Errada. A contribuição sindical, quando autorizada, pode ser devida por qualquer trabalhador, independentemente de ser sindicalizado ou não. D. A contribuição sindical é devida pelos empregadores, mas não pelos empregados. Errada. A contribuição sindical pode ser devida tanto pelos empregadores quanto pelos empregados, dependendo da categoria e da autorização. Questão 8. Enunciado. Sesgren-Hill, 2017, a Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, estabelece que o contrato de trabalho pode ser extinto em diversas situações. Sobre a extinção do contrato de trabalho,
assinale a opção correta. A. A dispensa por justa causa ocorre quando o empregado comete ato de improbidade. B. A dispensa sem justa causa depende da concordância do empregado. C. O pedido de demissão deve ser comunicado ao empregador com antecedência mínima de 60 dias. D. A extinção do contrato por acordo entre as partes não prevê pagamento de aviso prévio. Comentário. A. A dispensa por justa causa ocorre quando o empregado comete ato de improbidade. Correta. A dispensa por justa causa é aplicada quando o empregado comete faltas graves, como ato de improbidade, incontinência de conduta, entre outras. B. A dispensa sem justa causa depende da concordância do empregado. Errada. A dispensa sem justa causa é uma prerrogativa do empregador e não depende da concordância do empregado. C. O pedido de demissão deve ser comunicado ao empregador com antecedência mínima de 60 dias. Errada. O pedido de demissão deve ser comunicado com antecedência mínima de 30 dias, conforme o aviso prévio. D. A extinção do contrato por acordo entre as partes não prevê pagamento de aviso prévio. Errada. A extinção do contrato por acordo entre as partes prevê o pagamento de metade do valor do aviso prévio, se indenizado. Questão 9. Enunciado. Sesgran-Hill, 2016. O trabalhador que exerce suas atividades em condições de insalubridade tem direito ao adicional de insalubridade. Sobre esse tema, assinale a opção correta. A. O adicional de insalubridade é calculado sobre o salário mínimo da região. B. O adicional de insalubridade é devido apenas aos trabalhadores que atuam em contato direto com agentes químicos. C. O adicional de insalubridade é pago em percentual que pode ser de 10%, 20% ou 40% do salário mínimo. D. O adicional de insalubridade é calculado sobre o salário base do trabalhador. Comentário. A. O adicional de insalubridade é calculado sobre o salário mínimo da região. Correta. O adicional de insalubridade é calculado com base no salário mínimo, conforme determinado pela legislação trabalhista. B. O adicional de insalubridade é devido apenas aos trabalhadores que atuam em contato direto com agentes químicos. Errada. O adicional de insalubridade pode ser devido a trabalhadores expostos a diversos agentes insalubres, não apenas químicos, mas também físicos e biológicos. C. O adicional de insalubridade é pago em percentual que pode ser de 10%, 20% ou 40% do salário mínimo. Correta. O adicional de insalubridade é pago em percentuais de 10%, 20% ou 40%, dependendo do grau de insalubridade. D. O adicional de insalubridade é calculado sobre o salário base do trabalhador. Errada. O adicional de insalubridade é calculado sobre o salário mínimo, não sobre o salário base do trabalhador. Questão 10. Enunciado. Sesgran-Hill, 2015, sobre o intervalo para repouso e alimentação durante a jornada de trabalho, assinale a opção correta. A. O intervalo para repouso e alimentação deve ser de, no mínimo, 1 hora e, no máximo, 2 horas. B. O intervalo para repouso e alimentação pode ser reduzido para 30 minutos, independentemente da duração da jornada. C. O intervalo para repouso e alimentação deve ser concedido apenas para jornadas superiores a 8 horas. D. O intervalo para repouso e alimentação não é obrigatório para jornadas de até 6 horas. Comentário. A. O intervalo para repouso e alimentação deve ser de, no mínimo, 1 hora e, no máximo, 2 horas. Correta. Para jornadas de trabalho superiores a 6 horas, a CLT estabelece que o intervalo deve ser de, no mínimo, 1 hora e, no máximo, 2 horas. B. O intervalo para repouso e alimentação pode ser reduzido para 30 minutos, independentemente da duração da jornada. Errada. A redução do intervalo para 30 minutos só é permitida mediante acordo ou convenção coletiva e apenas para jornadas superiores a 6 horas. C. O intervalo para repouso e alimentação deve ser concedido apenas para jornadas superiores a 8 horas. Errada. O intervalo é obrigatório para jornadas superiores a 6 horas.
D. O intervalo para repouso e alimentação não é obrigatório para jornadas de até 6 horas. Errada. Para jornadas de 4 a 6 horas, é obrigatório um intervalo de 15 minutos. Questão 11. Enunciado. Sesgran-Hill, 2014, a CLT prevê que as férias devem ser concedidas aos empregados. Sobre as férias, assinale a opção correta. A. As férias devem ser concedidas em um único período de 30 dias, sem exceções. B. As férias podem ser fracionadas em até 2 períodos, sendo que um deles não pode ser inferior a 10 dias. C. As férias devem ser concedidas no máximo até 24 meses após a data de aquisição. D. As férias podem ser convertidas integralmente em abono pecuniário. Comentário. A. As férias devem ser concedidas em um único período de 30 dias, sem exceções. Errada. As férias podem ser concedidas em um único período de 30 dias, mas também podem ser fracionadas em 2 períodos, sendo que um deles não pode ser inferior a 10 dias. B. As férias podem ser fracionadas em até 2 períodos, sendo que um deles não pode ser inferior a 10 dias. Correta. A CLT permite que as férias sejam fracionadas em até 2 períodos, desde que um deles não seja inferior a 10 dias. C. As férias devem ser concedidas no máximo até 24 meses após a data de aquisição. Errada. As férias devem ser concedidas até 12 meses após a data de aquisição, não 24 meses. D. As férias podem ser convertidas integralmente em abono pecuniário. Errada. Apenas 1/3 das férias pode ser convertido em abono pecuniário, a pedido do empregado. Questão 12. Enunciado. Sesgran-Hill, 2013, a respeito do FGTS, assinale a opção correta. A. O FGTS é recolhido mensalmente pelo empregador, no percentual de 8% sobre a remuneração do empregado. B. O FGTS é uma contribuição opcional que pode ser descontada do salário do empregado. C. O FGTS é uma contribuição destinada exclusivamente aos empregados que recebem até 2 salários mínimos. D. O FGTS é recolhido anualmente pelo empregador, no percentual de 2% sobre a remuneração do empregado. Comentário. A. O FGTS é recolhido mensalmente pelo empregador, no percentual de 8% sobre a remuneração do empregado. Correta. O FGTS é recolhido pelo empregador mensalmente, no percentual de 8% sobre a remuneração do empregado. B. O FGTS é uma contribuição opcional que pode ser descontada do salário do empregado. Errada. O FGTS é uma obrigação do empregador, e não é opcional nem pode ser descontada do salário do empregado. C. O FGTS é uma contribuição destinada exclusivamente aos empregados que recebem até 2 salários mínimos. Errada. O FGTS é devido a todos os empregados regidos pela CLT, independentemente do valor do salário. D. O FGTS é recolhido anualmente pelo empregador, no percentual de 2% sobre a remuneração do empregado. Errada. O FGTS é recolhido mensalmente, e não anualmente, e o percentual é de 8%, não 2%. Essas foram mais algumas questões sobre direito do trabalho comentadas, baseadas em provas reais da Sesgran-Hill. Espero que tenham ajudado a entender melhor os conceitos e a forma como são cobrados. Não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like. E lembrem-se, nosso simulado especial para o concurso do TSE Unificado está disponível por apenas R$ 15, podendo ser dividido em até 5 vezes. Aproveitem! Continuem firmes nos estudos, pessoal! Cada esforço é um passo a mais rumo à aprovação. Até a próxima aula!